someone I needed so long. Someone more like you. Once in my life, I have someone who needs me. Salve Campus Party! Beleza? É isso aí, é muito bom estar aqui, valeu galera. Estamos competindo com o Cauê Moura, é meio foda isso, mas ok. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, vamos começar a brincadeira aqui. Os 5 principais erros de um programador de jogos, eu fiz questão de cometê-los todos pra gente poder compartilhar as ideias aqui, as experiências. Bom, pra quem não me conhece, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou o professor Isidro, tá? Sou professor, sou pesquisador na área de Game Development, na área de Game Engine Development. Então a minha especialidade se voltou para poder desenvolver engines e técnicas de ferramentas de construção de jogos. Obviamente, né, para quem gosta de desenvolver jogos, se falar que não joga, né, é um mentiroso, sou gamer. Aí o que dá moral aqui, né? Pá! Sou palestrante da Campus, dá aquela moral, porque quando eu vou nos eventos eu falo, sou professor, nego, gosto de joguinho, ou sou palestrante da Campus, nego, cara é importante. E esse ano eu estreio como curador aqui do palco, então eu me autoconvidei para me dar uma palestra a mim mesmo, na minha primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Mas beleza! Por que a gente quer fazer um jogo do zero? Por que o Isidro decidiu fazer um jogo do zero? Na verdade, eu ia fazer um monte de slides para explicar, mas eu vou colocar um videozinho de 3 minutinhos do professor Clóvis de Barros Filho, que eu peguei na internet, que assim, resume tudo o que eu penso. Então, vamos falar, esse cara, alguém já viu esse vídeo? Esse vídeo é sensacional, velho. Vamos lá, vamos ouvir o professor Clóvis. Vamos ver se o áudio tá bacana. Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google KANT Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, vai, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o meu, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com uma aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. Você está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque também é assim que eu leio. Eu leio a 3ª vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o segundo parágrafo. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Não,
Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá no Botante, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho. Senão o brilho para na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, um solzinho, né? Pra você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito, não é? O vento venta, a maré mareia, o sapo tem e você é marqueteiro. Você, dali pra cima você não passa. Você dando razão pros gregos, né? Nação pra coió, não é nada. Não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você tem que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar. E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é um tipo de cutucada. Você pode falar, mas pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, e depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, solzinho, públicos, é que tem empresa. Pelo amor de Deus, velho. A quinta série primária já daria para entender essa merda. É alguma coisa de gente, é culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você. Tenha sangue. Reaja. Isso eu não faço questão nenhuma de. Fiz o que eu pude. Já mereci uma salva de palmas, porque, porra, o professor é foda, velho. E eu sou fanzaço desse cara. Mas assim, qual que é o barato? Então assim, o que a gente fez? Cara, por que fazer um game do zero? Bril. Quando alguém chegou a participar do bate-papo que eu fiz com o Bruno Souza ali no Palco Terra no início da manhã, lá com umas 10 horas, muita gente perguntava, pô, Bruno, pro Isidro, por que você acha que a gente tem que fazer para ser um melhor profissional? Ou a gente pode chegar num dia e bater, ou chegar no nível de uma Ubisoft, de um estúdio Santa Mônica, de uma Capcom e tal, de uma, sei lá, Square Enix? Pode! Depende do quê? De fazer, do bril. Por que a gente decidiu então fazer um jogo do zero? Para poder experimentar todos os erros de todo esse processo, porque seria muito fácil chegar aqui e falar, cara, usei uma game engine, ela fez 90% do trabalho por mim, tá aqui o jogo pronto, beleza, um abraço, tá, tchau. Pô, eu recebo alunos direto que me perguntam, Isidro, ó, arrastei aqui, arrastei lá, setei meia dúzia de propriedades, mas meu jogo não roda. Então, como é que funciona? O que tá rolando por trás? Então, beleza. Só para vocês terem uma ideia do jogo. Então a gente começou a desenvolver um jogo cujo cenário fosse algum lugar que as pessoas pudessem se identificar. Propósito, esse jogo, a ideia é que ele fique free software, open source, para vocês poderem trabalhar. A gente está trabalhando agora na documentação dele. Tá bom, qual que é o objetivo dele? Porrada, matar gente, tipo God of War e tal, essas coisas que são legais. Só que na verdade é algo um pouquinho mais nobre, né? Então o roteiro se baseou na história da Agatha, filha do professor Heron, cientista especializado em regeneração por nanopartículas, todo um esquema bonitão. Agatha nasceu com uma deformação congênita física no pé, nasceu sem um dos pés, a mãe morreu durante o parto,
E o professor Heron, como era um cara de nanopartículas, fez uma tornozeleira que regenerava o pé dela. Só que ele achou que a filha fosse ser um alvo de terroristas e tal. Mas na verdade, o velho foi sequestrado. Foi sequestrado por alienígenas. E o cativeiro dele é no subsolo da Catedral da Sé, lá no centro de São Paulo. O que a gente quis fazer? Um jogo que contivesse várias fases, onde cada uma das fases fosse justamente um bairro de São Paulo, para que depois a gente pudesse expandir isso para o Brasil inteiro. Então imagina se a gente, o nome do jogo, Infine the Game. Imagina se a gente, tendo todo este conhecimento, começasse a angariar pessoas para poder falar, gente, vamos fazer uma versão Recife? E aí a gente pega os bairros históricos de Recife, bota lá uma porrada de alienígena, bota a menina lá pra atirar, matar, atirar na cabeça, headshot na galera, bah, sangue, não sei o que, tudo. É isso. Só que qual que é a diferença? Nós procuramos fazer o conhecimento ser construído durante o processo de criação do jogo. A ideia não é ser um jogo para só ser jogado. É um jogo para ser construído. E construído a 200, 300, 500 mãos, se for o caso. Então a ideia é, o level design, a gente planejou 15 fases e tal, cada fase num bairro diferente da capital. Museu do Ipiranga, Parque do Ibirapuera, República, né, que lá a República é meio Walking Dead, né, tem a Cracolândia lá, a gente bota os craquentos lá como os nossos zumbis. Liberdade, o estádio do Pacaembu, o Butantã, o Jockey Club e tal, e entre outros. A gente selecionou vários desses. Tá bom, esse aqui é um protótipo que a gente fez, e aí eu já vou começar. Vários erros aconteceram nessa etapa. Por quê? Porque você fazer um jogo é uma experiência multi e transdisciplinar. Você fala com um monte de profissionais, e essa é uma das partes mais difíceis que a gente tem. Pô, o concept da nossa heroína, da Agatha, é esse. Tá bem legal. A gente fez um trabalho bacana, porque no começo éramos quem? Eu como programador principal, um outro amigo meu, Rodrigo, que estava me ajudando nas horas vagas dele, e um designer. Que o cara ali falou, eu tenho muita experiência com arquitetura e tal, e eu falei, então, a gente tem o nosso primeiro problema. Você modelar em 3D, e eu estou vendo uma galera que está modelando aqui na arena, que está muito legal, modelar 3D para arquitetura ou para cinema é muito diferente de você modelar 3D para jogos. Por quê? Quantas vezes você renderiza um filme? Uma. E um jogo? 60 vezes por segundo. Pronto. Isso já é motivo mais do que suficiente para você não ter que carregar todos os seus gráficos e ter que obter a melhor qualidade gráfica somente com polígonos, que isso daqui vai te dar problemas e muitos problemas. Então vamos continuar antes da gente começar a falar. Bom, por que fazer na unha, né? Daria para fazer usando uma Game Engine, Unity, Unreal, CryEngine, qualquer uma dessas? Daria. Muito mais rápido, inclusive. Qual é o grande barato de querer fazer um jogo na unha? Eu digo para vocês, por experiência própria, aqui e na época, na idade, no contexto que vocês estão, vocês têm a chance quase que única de fazer algo difícil e notável para que, na pior das... O jogo foi um fiasco, não vendeu, não deu dinheiro. Cara, não é o objetivo, primeiro ponto. Mas ok, qual é o grande problema? Eu não fiz um jogo para ser comercial. Eu fiz um jogo para que, tecnicamente, eu pudesse me aperfeiçoar. Porque quem faz jogo, velho, desculpa, faz qualquer software. A quantidade de problemas que a gente enfrenta fazendo um jogo de uma fase é tão grande, e a quantidade de variáveis que você tem que monitorar e pensar, ela é imensa, que você fala, ok, cara, eu consigo fazer qualquer software depois de ter apanhado tanto em cima disso. Não é só pelo fazer o jogo, é para adquirir o conhecimento necessário para que em outras atividades que eu vier a executar, eu tenha uma capacidade técnica muito elevada. É esse o principal objetivo nosso. Muito bem.
Então, aos fatos, né? Eu acho que uma das coisas que mais impactaram esse projeto foi justamente a escolha da linguagem. Por que Java? Por que a gente decidiu escolher Java? Não é uma linguagem mais, vamos dizer assim, própria para jogo. Quem quer fazer jogo faz em C++. E a gente decidiu. Deixa eu contar uma pequena história. Ano passado, teve em São Paulo o encontro do JCP, do Java Community Program. Veio o Patrick Curran lá dos Estados Unidos, que é o chefão do JCP. A gente fez alguns eventos na universidade com ele. E numa das reuniões estavam inclusive o Bruno, o Patrick, 2 amigos e eu. Eu perguntei pro Patrick, falei, poxa, a JVM é uma puta de uma máquina virtual ferradaça, super performática. Por que a gente nunca fez um jogo? Por que o JCP não tem um jogo assim que ele apoia o desenvolvimento? O Patrick falou, porque ninguém veio com essa demanda pra gente agora. Aí o Bruno já emendou, Isidro, faz, vamos fazer a coisa acontecer. Falei, beleza. Então assim, a ideia é usar aquilo que a gente tem da máquina virtual, porque no fundo a gente está querendo aproveitar o que a máquina virtual tem de atributos, o que ela tem de qualidades, e colocá-la num teste de estresse aqui ferrado para ver se ela aguenta o tranco. Vamos ver se isso funciona. Beleza. Então, né, o meu desejo, eu, Isidro, eu só queria programar em Java, né, porque eu acabei puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou um cara que gosto muito de Java, mas assim, surgiu o desafio. A gente começou a trabalhar, falei, beleza, vou entrar em contato com... A gente teve o apoio do JCP, do Bruno Souza, e aí eu consegui entrar em contato com 2 caras do Reino Unido, o Mário Zechner e o Tom Sky. Quem são eles? Eles começaram a desenvolver uma biblioteca chamada libgdx, eu não sei se alguém já ouviu falar, que ele falou assim, ó, a ideia não é ser uma game engine, a gente só está querendo fazer um framework de suporte para jogo. A ideia é no futuro isso se tornar uma game engine, mas hoje ela não é uma game engine. Falei, tá, o que vocês têm de coisa pronta e de coisa não pronta? Falei assim, ó, a gente tem, por exemplo, carga de modelo 3D. A gente tem o módulo que faz a leitura do arquivo G3DB ou FBX ou 3DS para a gente poder carregar um modelo 3D. Eu falei, beleza, posso usar esse módulo aqui só para não ter que reescrever o arquivo tudo do zero? Ele falou assim, pode. Beleza, vou usar só esse módulo aqui. E toda a parte de cálculo de matrizes, toda a parte de ponto de fuga, toda a parte de projeção, toda a parte de física, toda a parte de shaders, toda a parte de movimentos, a gente faz. Beleza? Beleza, vamos embora. Challenge accepted, então. E aí a gente se filiou ao Instituto TechSchool para poder ter esse apoio logístico aí para a gente conseguir trabalhar. E aí foi o grande problema. Quando eu consegui costurar todo esse cenário, né, surgiram os primeiros erros. Primeiro, né, fazer do zero. Que hoje comercialmente, se você quer fazer um software do zero, você não vai, assim, ele vai se tornar de certo modo inviável. As iniciativas de software livre são justamente para isso, para você compartilhar e usar coisas que outras pessoas fizeram e você poder fazer as suas coisas e deixar o seu legado para que outros usem também. Então foi isso que a gente decidiu. Vamos usar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente já estudou, para criar um software que seja livre e open source para a comunidade. Beleza, só que isso vai depender de uma documentação que tem ainda uma liçãozinha de casa para eu fazer. Erro 2, em Java, que não é a linguagem mais utilizada. Não é, teoricamente, a linguagem preferida dos game developers. Erro 3, prometer para um cara que é nada além do presidente da Fundação Campus Party, que só no tweet dele já fala, velho, tem 1 milhão de caras que me seguem aqui e se eu prometer, viu, você tá com o seu na reta. E aí o Isidro falou, beleza, vamos lá, Bril, lembra do Bril? Bril, vamos fazer, pô. Meu cérebro é do tamanho do cérebro de qualquer um de vocês, por que eu não posso fazer? Erro 4, achar que eu lembrava de todas aquelas regras matemáticas que eu achava que sabia fazer, e eu tive que recuperar todo o meu estudo da graduação, todo o meu estudo do ensino médio, para poder começar a implementar essas coisas. Não sei se vocês sabem,
Multiplicação de matrizes. Você faz o que com multiplicação de matrizes em jogos? Tudo. Simplesmente tudo. Escala e translação, rotação de objetos, tudo com multiplicação de matrizes. Então tá, vamos ter que fazer... Ah, mas a sua biblioteca, Isidro, tem matrizes envolvidas? Não, vai ter que criar. Então vamos criar métodos para fazer multiplicação de matrizes, tudo isso. E o erro 5, fazer tudo praticamente sozinho. Que isso daí, meu, eu até falei, tudo isso aconteceu dia 25 de novembro, perdão, do ano passado. Eu tive até 20 de dezembro para ter pelo menos um walkthrough da fase rolando. Vocês entenderam como foi a minha vida nesse intervalo? Beleza, eu estava de férias da universidade, eu falei, meu, a hora é agora. Então tá bom. Aí foi isso que eu falei. Eu entrei em contato com o Mário e com o Tom, eles falaram, ó, Isidro, pode usar, cara, é open source, usa esse cara aí, porque eu já tinha um modelo, um módulozinho de leitura de arquivo FBX. Falei, beleza. Falei, só que eu preciso testar esse cara para ver se ele está fazendo a leitura certa. Então falou, ó, a gente já testou, já homologou. Se você quiser, você não precisa reescrever esse código do zero. Falei, vou usar o seu código da libgdx. Só que o problema é o seguinte, eu só fiz o load do modelo 3D. E mudança de textura, por quê? Porque ela vai tomar uma porrada e eu preciso mudar a textura para saber se ela tá com dano, se o meu personagem está com dano ou não. Eu vou ter que colidir com uma área do meu cenário para poder, por exemplo, trocar aquela textura de um muro por um muro baleado. Então eu vou ter que fazer todo esse estudo de texturas para poder trabalhar. Shaders é difícil você trabalhar com isso, por quê? É matemática pura. Como que a gente faz aquele efeito da água com ondas e tal e coisa? Shaders. Na verdade é uma shader baseada num módulo que é uma senoide. Por quê? Porque a fórmula do seno me dá essa ondulação. Eu uso uma fórmula do seno, aplico um fator de distorção aleatório, então a minha onda fica um pouco irregular. Me dá uma impressão de água corrente. Então tudo isso foi baseado em estudos que a gente teve que fazer. Física. Todos os... Movimento retilíneo uniforme. Você acha que a gente só vai usar, né, nos exercícios do colégio lá para passar no vestibular, no Enem, no caramba 4. Cara, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo isso, cara, em função de delta time que eu calculo por conta da diferença de execução entre um frame e outro, precisa ser criado, precisa ser calculado, precisa ser feito. Se eu não fizer isso, eu não vou ter a mesma sensação, porque eu posso rodar numa máquina lenta, meu colega rodar numa máquina rápida. Na minha máquina lenta, minha personagem se move muito devagar. Na máquina rápida do meu colega, ela se move muito rápido. Cadê a experiência do jogo? Como que eu vou regular isso? Ah, Isidro, mas as game engines te trazem isso pronto? Sim, trazem. Será que eu sei pelo menos usar isso a meu favor? Aí começa a mudar o cenário. Não é só usar, não é só trazer pronto, é saber o que está acontecendo lá atrás para eu poder interagir com ela. E se a Game Engine não me traz isso, o que eu vou ter que fazer? Código, calcular, programar. Controles, movimentação. Pô, porque se eu quiser que um jogo seja touch, controlável por teclado e controlável por joystick, a minha abstração do input tem que ser a mesma. Como é que eu vou gerenciar isso? Eu vou ter que usar um design pattern, por exemplo, um observer, que me dá todo esse conteúdo dos comandos que eu devo imputar, e esses comandos notificarem a ação do meu game, para que a ação do meu game me dê um resultado diferente. O meu personagem se movendo, o tiro saindo, a colisão acontecendo e assim por diante. Já de cara, o primeiro problema que a gente teve, quando você faz o loading do modelo 3D, você tem que implementar uma câmera. Por quê? O meu objeto, deste ponto de vista, mesmo na mesma posição, é diferente dele visto nesse ponto de vista e é diferente dele visto nesse ponto de vista. Os pontos de fuga são todos recalculados, a projeção é toda recalculada. Tá bom.
Faz o load do modelo aí, Isidro. Beleza. Ó, a câmera padrão é essa daqui, ó. Uma câmera padrão ortogonal ou em perspectiva, que me dá um fechamento de ângulo. A partir daí, cara, acabou. Poxa, mas eu queria que a câmera seguisse o meu personagem conforme ele anda. Tipo um terceira pessoa. Então, veja bem, não tem. O que você vai ter que fazer então? Implementar. Aí vai o Isidro voltar para a cadeirinha, né? Estudar e começar a ver todas essas porcarias aqui. Porque a câmera não segue meu personagem logo de costas assim, linearmente em relação a ele. Ela tem um afastamento. Então meu personagem está localizado aqui, nesse ponto P. O ponto onde eu olho para a câmera é o L, que aí a minha referência do ponto de fuga. E o C é onde a câmera se posiciona. Para seguir o personagem andando para frente, para trás e para os lados, ok. E quando ele rotaciona? Quando ele rotaciona, cara, eu vou começar a ter uma porrada de triângulos, retângulos aqui, que se eu não usar a tal da regrinha da hipotenusa, que o professor Clóvis falou, que o cara tirou do zero, é minha obrigação usar isso aqui. Aí eu vou ter que começar a usar regrinhas de semelhança de triângulos para poder equacionar os ângulos da câmera que eu tenho que olhar. E a minha câmera deste ponto aqui, ó, ela passa para esse ponto aqui, em função da composição de dois triângulos retângulos semelhantes ao triângulo retângulo da rotação que eu tenho. Putz, velho. É isso? É isso. Ah, mas você vai falar, é difícil, Isidro. Eu vou ter que falar lá com que o meu X da câmera, Y da câmera, seja o X inicial da câmera, Y inicial da câmera, offset do cosseno da hipotenusa, seno da hipotenusa. É isso, velho. Mas eu tive que fazer a dedução na mão. Eu tive que fazer a análise na mão. Pra quê? Pra gente poder fazer receber todo esse conhecimento e ter de novo a oportunidade de fazer algo difícil, que se eu colocar lá na Unity, eu tenho lá um botãozinho, ó, a câmera está locked em relação ao meu personagem. Todos esses cálculos já vêm prontos. O que adiantou? O que eu cresci profissionalmente com isso? O que eu consegui entender sobre o desenvolvimento de uma game engine para poder fazer um jogo do zero? Então, assim, qual é a grande sacada? Isidro, você quer chegar onde aqui? Conhecimento. E é isso que a gente precisa propagar. Conhecimento. Então, muito bem. Mas e daí, né? Ops. O cara faz jogo e não consegue mexer no PowerPoint. Beleza. Cálculo de taxa de frames. Qual a decisão que a gente vai tomar? Frames constantes ou frames variáveis? Updates constantes ou updates variáveis? O que é mais legal? Qual a decisão quando você faz um jogo? O ideal é você ter updates constantes e frames variáveis. Por quê? Porque se a minha máquina tiver uma placa de vídeo, eu consigo renderizar mais rápido. E se minha placa não tiver, eu vou mais lento. Porém, eu tenho que ter todo esse cálculo de delta time na mão, para que qual que é o princípio do delta time? Só abrindo um pequeno parênteses. Se em um segundo eu tenho que me deslocar 100 pixels, numa máquina que renderiza a 20 frames por segundo, eu tenho que andar quantos pixels em um segundo? 5. Numa máquina que renderiza a 40 frames por segundo, ou a 50 frames por segundo, eu tenho que andar 2 pixels. Para que, passado uma fração desse segundo, os dois personagens estejam exatamente na mesma posição, dependente do quanto andaram, porém independente da capacidade do processador ou do processador gráfico da máquina. É isso? Mas aí que tá, Isidro, como você chega a essas conclusões? Não é que eu chego a essas conclusões. Teoria de jogos. Teoria de game engine. Você criar uma game engine é muito bom em função disso. Porque você começa a dominar tudo isso. Você começa a dominar todos esses fatores. Cálculo de frames. Por que isso é interessante? Para eu poder saber quão eficiente está o desenho do meu gráfico em relação ao contato visual que o meu usuário vai ter. Ele renderiza rápido. Óbvio, se você está tratando de quadrados, de cubos, aí vai renderizar rápido. E quando o seu personagem tem 200 mil polígonos?
Vai renderizar 60 frames por segundo? Claro que não. E aí? Eu vou falar um pouco dessa parte gráfica aqui, que isso daí deu uma treta maligna, mas ok. Então vamos lá, né? Alguns desafios que a gente teve durante o desenvolvimento, e aí eu falo a gente porque eu conto com as pessoas que acabaram me ajudando nessa etapa. Definição de como a câmera segue o personagem. Foi o primeiro passo que a gente já esbarrou. Então vamos ter que implementar. Colisões. Será que a gente definiu um paralelepípedo de bounding box, já que eu estou tratando de elementos 3D? Então todo o meu personagem tem largura, altura e profundidade? Além da posição XYZ, qual a estrutura de dados que eu tenho que guardar isso? Ah, vou ter que criar um objeto para isso, beleza. Só que assim, se eu pensar em bounding box para esse caso, será que é a melhor solução? Porque o meu personagem, ele pode ter um ponto. E ele pode ter um ponto e um raio de campo para ele poder ser atingido. Então eu trato o meu personagem como um cilindro na tela. E a partir daí eu posso posicionar a arma dele numa determinada direção, definir uma reta em função disso, calcular o coeficiente angular e verificar se a minha reta faz uma intersecção naquele cilindro, no ponto e nas adjacências em que aquele cilindro está posicionado. Porque se eu ficar pegando o meu tiro, que por exemplo saiu da arma do meu personagem, ele vai ter que andar X pixels, e quanto mais rápido, maior essa diferença, de modo que num frame anterior ele está na direção, só que no frame atual ele já ultrapassou. E aí o meu cálculo de colisão vai para o saco. Como que eu faço isso de modo que seja algo confiável, que dê a mesma experiência para o meu usuário numa máquina lenta ou numa máquina rápida? Todas essas regrinhas de geometria implementadas na mão. Culling. Todas as regras de culling. O que é o culling? Culling. Alguém já ouviu falar em culling? Nunca. O que é culling? Cara, a câmera está olhando para lá. Eu vou desenhar a galera que está aqui? Não. Por quê? Porque isso aqui para mim é ferramenta de processamento. Aí eu viro a câmera. Eu vou desenhar a galera que está aqui atrás de mim? Também não. Eu vou desenhar a galera que está lá quando a minha câmera for posicionada lá. Como que a gente faz isso? Lembra? Sabendo a posição do objeto, sabendo se ele está no raio de visão da câmera. Se ele está no raio de visão da câmera, que significa intersecção de retas em relação aos pontos, etc, etc, eu desenho. Se não, não. Ah, mas você faz um monte de decisão, Isidro. Melhor decisão do que ficar colocando uma porrada de polígonos na tela desnecessariamente. Então essas decisões a gente faz, a gente tem que tomar. E se a gente tiver os módulos corretos, vamos dizer assim, que a gente implementa, a gente consegue. Tá bom. Como assim, né, Isidro? Lembra do tal do ioiô michôchô que a gente aprende no colégio? Coeficiente angular y menos y0 é igual ao coeficiente x menos x0? Cara, é isso que eu quero, coeficiente angular. A partir daí eu tiro o ângulo, tiro o seno, tiro o cosseno. Estou falando de álgebra linear aqui, estou falando de trigonometria. E eu não estou falando de coisas extremamente sofisticadas como integrais ou derivadas que me dão grandezas instantâneas a partir de gráficos de grandezas não instantâneas. Eu estou falando de negócios que a gente tem contato rápido, fácil e praticamente imediato, porque boa parte daqui ou está em graduação ou está saindo do ensino médio. E a gente fala, cara, para que eu estou usando isso mesmo? Cálculo vetorial? Para que eu estou usando isso? Aí vem a questão, né? O Marcos Castro é um cara que eu gosto muito, mas... Aí o que o cara me fala? Vamos lá. Vai, Marcos Castro. Lembram disso? Chega um momento na vida que a gente vai descobrindo novas coisas, novas experiências, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso. Às vezes a gente não sabe o que fazer, tem medo de encarar a situação, o coração palpita, às vezes a gente até remolha as calças. Não estou falando de sexo, estou falando de matemática. Peraí, quero chegar onde eu vou, no ponto certo. Por que ela é tão odiada hoje em dia? Antigamente, na Grécia Antiga, por exemplo, ela vivia na mente, no coração dos grandes filósofos, todo mundo adorava matemática. Hoje em dia, Pronto. ser uma pessoa assim, você pode ser uma pessoa diferente, seja diferente, seja a pessoa que vai dominar o mundo, porque sabe o valor do X. Você pode ser essa pessoa.
Quem sabe o X vai dominar o mundo. Aí meus alunos, lembram que eu dava aula, perguntavam assim, eu tenho que saber cosseno. Ué, para resolver problemas de cosseno. Mas cosseno não vai usar na vida. A prova de matemática faz parte da sua vida. Matemática não é tão difícil. A prova de matemática faz parte da sua vida. Ô cacete, o jogo Tá lá, faz parte da sua vida, porra. E aí, meu, você pode... Eu não uso, basta. Eu não uso seno e cosseno. Você pode não estar fazendo a formulinha do seno e cosseno ali enquanto você joga, mas alguém está calculando uma porrada de seno e cosseno para o seu personagem do God of War, para o seu Kratos, andar corretamente e você passar pelo cenário. Porque é muito legal você falar sobre isso quando alguém fez por você. E a hora que você tiver que fazer? A hora que você tiver que fazer sozinho, né? Porque é o que eu digo, mais uma semana na vida sem usar Bhaskara. Ops. Só que a prateleira tá cheia de jogo. Por quê? Eu jogo Angry Birds. E Angry Birds é o que mesmo? Bhaskara. Equação do segundo grau. Se eu pensar numa grandeza escalar. E se eu pensar numa grandeza vetorial? Vetor, que eu venho aqui e soma a gravidade. Então ele vai fazendo esse movimento aqui. Soma de vetores. Que pra gente lá no ensino médio e até mesmo na aula de álgebra linear da graduação, fala, cacete, velho, por que eu vou fazer essa porra aqui mesmo? É isso. A gente precisa usar jogos, usar os conceitos matemáticos, que a gente precisa criar essas ferramentas para poder usar. Setorização de cenário. A gente criou o cenário da Avenida Paulista. Essa é a foto aérea do nosso cenário. Tá bom, o que eu vou fazer? Poxa, meu personagem se encontra aqui. Eu tenho inimigos aqui, 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 aqui e assim por diante. Eu vou ficar calculando colisão do meu personagem em todo o cenário? Eu só vou calcular a colisão daquilo que está próximo a mim. Eu estou usando as técnicas de culling que eu havia aprendido para poder fazer a renderização e usando isso para poder deixar a minha colisão mais eficiente. Para eu não ficar fazendo testes à toa e poder colocar tudo isso. Olha lá, ó. Setorizei tudo. Ah, mas dá trabalho, Isidro. Ué, quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser tranquilo? E de novo, e o bril? Fica onde? Como que a gente pode trabalhar isso? Ó, tanto é que, pra vocês não falarem que é mentira, cara, ó, tem até a telinha de título ali, ó. My Game. Caramba, foram os primeiros testes que a gente havia feito. Setoriza. Faz o culling. O que não está no nosso campo de visão não precisa ser renderizado. Beleza, mas eu não estou usando isso exclusivamente para gráficos. Eu estou usando isso para outras coisas. Conceitos de culling para evitar cálculos desnecessários. E cálculo de colisão é um negócio que toma processamento. E se eu ficar usando esse processamento à toa, eu vou deixar meu jogo uma carroça. E aí vai ser ruim. E os meus usuários não vão gostar. E quem for jogar também não vai curtir. E a parte de programação? O que a gente teve que aprender e usar? Cara, design patterns foram muito utilizados. Singleton, enemy factory. Eu crio o inimigo simplesmente dando um get new enemy. E a lógica de criação do meu inimigo está toda dentro da fábrica. Beleza. Aplicação prática dos conceitos de álgebra linear. IA, sim, muita IA. Quer dizer, o que é IA para jogos? Eu uso algumas técnicas. Posso usar técnicas baseadas em algoritmos genéticos? Posso, ou posso usar técnicas mais simples. Por exemplo, a minha personagem está posicionada num ponto, os meus inimigos podem tomar uma decisão em função do nível de energia deles e do meu nível de energia, da minha personagem. Se eu tiver com uma personagem com um nível de energia muito baixo, a tendência é que os meus inimigos se aproximem na minha direção. Ah, mas na minha direção sempre? Não, eu crio um fator de erro. Para falar, eu não estou indo direto na direção da personagem, estou indo mais ou menos aqui e depois eu vou regulando esse erro. Beleza, eu posso fazer o seguinte, ao invés da minha personagem estar fraca, ela está muito forte, com muitos itens. Então qual é a tendência dos meus inimigos? Fugirem. Eu crio comportamentos autônomos usando técnicas de IA, desde as simples até as sofisticadas.
e uso um design pattern chamado strategy, que eu posso mudar o algoritmo a hora que eu quiser. Facilita o meu desenvolvimento. Eu posso pegar um outro algoritmo de um terceiro que colaborou, desde que ele tenha a mesma interface. Fechou. Então tá. E a parte gráfica, né? Foi aqui que tudo começou. E foi aqui, bicho, que a coisa pegou. Por quê? Vamos lá. Vou mostrar um negócio pra vocês que é tenso. Números. Quantos polígonos havia no cenário? 800 mil na primeira versão. Aí beleza, vamos pôr esse negócio para renderizar? Vamos. Renderizou. Só que assim, o fato de ter renderizado não significa que ele está perfeito. E aí isso é muito problemático, porque eu preciso ter uma taxa de atualização muito alta. Tá bom. Brigas e brigas e brigas. Ah, mas o meu cenário não vai ficar bonito se eu tirar a parte da... Se eu tirar o número de polígonos dele. Só para você ter uma ideia, o designer fez inclusive... eu modelei até o parafuso da tramela da janela. Eu falei, pra quê, velho? Enfia o parafuso lá. Com força ainda, né? E assim ainda, né? Vai girando. Porra, velho! Ah, mas eu implementei todas as sacadas bonitinhas e tal. Não é pra fazer isso. O que me interessa do cenário? A ação do jogo, o que tá em volta, cara. Mete uma imagem lá. Trata bem essa imagem, faz toda a parte de textura, bonitão, legal. Trabalha com iluminação. Se não, velho, você vai ficar criando caso pro seu jogo só ficar lento. Ah, mas como que você sabe? Cara, eu tenho números. Quando eu tenho a Game Engine na minha mão, eu tenho esses números. Eu consigo fazer tudo isso. Inimigo, ó, a Agatha, a primeira versão dela estava com 217 mil polígonos. Eu consegui, a muito custo, abaixar para 35 mil, o que ainda é um absurdo. Mas ok. E os inimigos? 260 mil polígonos cada um. Mas eu vou mostrar. Calma. Esse aqui é um protótipo do inimigo. Aí eu gostaria que vocês vissem esse número aqui, ó. Polygons. 262.380. O que 262.380 polígonos significam nessa imagem? Isso aqui. Quer ver, ó? Esse é um recorte do queixo dele. Isso aqui, ó. Dá pra enxergar quantos triângulozinhos tem? Aí eu te pergunto, vamos desenhar essa porra aí 60 vezes por segundo? Não dá, velho. Você quebra. Mas aí que tá. Existe um processo também de educação de quem desenha. Porque eu preciso mostrar para a pessoa que desenha e falar, velho, você vai ter que colocar todo o seu talento artístico com uma limitação de polígonos. Aí eu quero ver se você é bom. Para você poder saber criar todos esses, vamos dizer assim, componentes do seu jogo, de modo que eu consiga rodá-los. Aí ele falou assim, pô, mas o iPad 3 já veio com o OpenGL novo, não sei o que, não sei o que. Legal, quer fazer um build pro iPad e ver quebrando agora ou daqui a pouco? Esse é o ponto, meu. Tudo aqui foi baseado em OpenGL. Fazer todos os cálculos na mão. Tá bom, mas mesmo assim, depois de muita briga, de muita treta, de muita porrada, de muito isso, de muito aquilo, a gente executou esse jogo numa máquina que a gente preparou. Só que aí a gente tinha pedido uma máquina que veio uma configuração errada. A gente tinha pedido uma máquina, um Core i5, quarta geração, beleza. 8 GB de RAM e a gente recebeu 4. Uma placa de vídeo Radeon de 1 GB. E assim, não é uma máquina top, é uma máquina modesta, uma máquina tranquila. Taxa mínima de frames que a gente conseguiu, 60. A gente conseguia 70, 72 frames por segundo. Mas onde estava o segredo? A gente fica tomando todas aquelas decisões para não fazer processamento à toa, para não fazer colisão à toa, para não calcular coisas que não estavam no nosso raio de visão, para não ficar renderizando elementos que não estivessem dentro do nosso raio de visão. Todas essas experiências falaram, beleza, ó, a gente consegue rodar um jogo liso, porque a gente sabe, quem é gamer vai notar isso. Ah, eu não quero jogar
a 25 frames por segundo. Apesar que de 35 para 60, velho, tanto faz quanto tanto fez. Mas ok, esses números são importantes para nós. Porque a gente precisa ter comprovadamente se a gente estava indo pelo caminho correto ou não. Aprendizado. Fazer algo difícil. Bril. Tá pronto? Claro que não. Tem coisa pra caramba ainda pra gente fazer. Tem que documentar uma parte do código e da arquitetura do jogo. Por quê? De novo, o nosso objetivo não é vender esse cara. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro. O nosso objetivo é divulgar. É mostrar pra galera que queira contribuir que esse jogo é possível de ser modificado por qualquer um que esteja a fim de aprender. E aprender isso é muito difícil, é complicado, porque a quantidade de problemas que vocês têm é sempre muito grande. E de novo, tecnicamente, se vocês passam por experiências assim, vocês ficam muito, muito, muito melhores. Tá bom. A gente está buscando pessoas para dar continuidade ao nosso projeto. Sim, isso é legal. Falta ainda uma lição de casa para poder fazer em relação ao jogo. Programação mais modelagem, contar com a ajuda de alguns designers para colocar outros elementos. Isso é legal, a gente poder juntar essa comunidade para poder fazer mais... melhorar cenário, colocar mais itens no cenário. A gente viu lá que tem ambulância da SAMU. A gente começou a colocar linhas de ônibus paulistanas lá no cenário para poder deixar ele mais realista. Montar módulos para partidas online. A gente quer tentar criar um multiplayer bacana, customizar shape e um objetivo que a gente tem, ó, ser full cross-platform. Quem está no PC, quem está no iOS ou quem está no Android, jogam o mesmo jogo online. Só que para isso, o que precisa ser feito? Melhorar a parte gráfica. Não dá para colocar um inimigo a 260 mil polígonos rodando no meu Android, né? Que eu comprei por 300 lá no Ricardo Eletro, lá em 10 vezes sem juros, né? E aí, obviamente, o objetivo final dele é ser um jogo gratuito e open source. O que eu preciso saber então? Se eu quiser participar dessa brincadeira? Java, UML, processo de modelagem para games, álgebra linear, cálculo matricial, trigonometria, máquina de estado, cálculo vetorial. Anti-patterns. O que é o anti-pattern? Alguém programa em Java aqui? O que a gente aprende quando a gente vai ter a primeira aula, as aulas de orientação a objeto? Atributos private e você vai dar o quê? Gets e sets. Para que servem os gets e sets? Encapsulamento. Legal. E se o seu get e set não faz nada além de atribuir e retornar? Qual que é a diferença disso para você fazer um atributo public? Nenhuma. Do ponto de vista prático, o que você está fazendo? Num jogo você vai testar isso na prática. Sabe por quê? Eu fiz um teste com partículas. O que é uma partícula? É um objeto que tem uma posição XY, uma direção e uma cor. Pronto. Aí beleza. Se a minha partícula tem get x, get y, get direção, get cor, em cada um dos ciclos de renderização eu vou ter que alterar a posição XY em função da minha direção. Legal. Se eu mudo a posição XY através de getters e setters, no pipeline do processador eu estou deslocando o código, ele está parando esse código para poder executar um get que não faz nada, só retorna o endereço. Tá bom. Se eu faço isso com 500 mil partículas, 200 mil partículas, já era. Só pensando no pipeline do processador, porque eu vou comprometer o pré-fetch da próxima instrução. Ah, legal. Troca tudo isso para public. Resolve. Caraca, meu. Anti-pattern. Aquilo que é, vamos dizer assim, o nosso automático, precisa ser questionado. Será que a gente usa tudo aquilo que a gente aprendeu sempre do mesmo jeito? De novo, estou falando que a forma X é certa, a forma Y é errada? Não. Questione. Seja o cara que questiona. Então tá bom. Tudo que a gente tinha para falar é isso. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para a gente poder interagir? Sim, tem. Quem quiser interagir comigo, troca uma ideia comigo pelas redes sociais. Eu estou aqui na campus, a gente está lá no programa E, a gente já fez um agito ontem, mas qual
experiências sobre isso. De novo, galera, vocês estão na melhor época do mundo, da vida de vocês, para poder fazer algo difícil. Mas não é algo difícil simplesmente para querer fazer, é para serem profissionais melhor capacitados. Pensem nisso. Valeu! Quem tiver pergunta, fica à vontade. Boa tarde. O senhor falou que a base do projeto todinha foi em OpenGL. Até onde eu lembro, o OpenGL permite o carregamento de objetos em 3D. E por que vocês não utilizaram? Tiveram que utilizar um framework para isso? Na verdade, a gente tem, por exemplo, do Java 3D e o JavaFX, é essa carga. A gente tem as duas versões. Mas por que foi, na verdade, uma coisa assim, um compromisso em relação à conversa que a gente teve com o Mário e com o Tom. Foi mais em relação a isso. Falei, posso usar? Falou, pode, vamos usar. Falei, por quê? A libgdx é um negócio... quando eu vi, eu falei, caramba, eu fiquei encantado com isso, porque sempre foi um objetivo que eu tive, de fazer uma engine em Java. Falei, vamos participar, então vamos ver, vamos ser, vamos dizer assim, cross-testers, para a gente poder se contribuir. Foi mais por isso, mais um compromisso que a gente assumiu, para a gente falar, vamos usar um negócio que é legal, e poder difundir. Boa tarde. São duas perguntas meio complementares, assim. A primeira é, quando você estava relembrando os assuntos de ensino médio e graduação, você checou alguma bibliografia ou foi tudo indo atrás da internet, falando com profissionais da área? E, assim, além disso, esse trabalho ele foi muito interdisciplinar, de um nível tal que você conseguiria até ver isso em muitas cadeiras de faculdade, e infelizmente a gente não vê. Você acha que isso aí poderia ser uma espécie de futuro para quem faz uma universidade nessa área? Isso é legal. Eu tinha um conjunto de livrinhos do colégio que chamavam Os Intocáveis. E por sorte, na casa dos meus pais lá no interior de São Paulo, eu tinha esses caras. Falei, preciso ir pra lá. Estavam empoeirados, tadinhos. Precisei resgatar isso mesmo. E eu tenho algumas bibliografias que eu já levo comigo de computação gráfica para Java, computação gráfica de fundamentos, tudo isso que eu já li. E tem algumas que eu falo, putz, como é que é essa regra mesmo? Volta lá na dedução, vamos olhar. Livros de ensino médio podem ser, assim, em alguns casos superficiais, mas quando você já passou pelo crivo de uma álgebra linear, de uma geometria analítica, você lembra tudo, de coração. E a segunda pergunta, interdisciplinaridade. Sim, muito interdisciplinar. E aí eu sempre falo, Game Development deveria ser um curso cujos pré-requisitos são ciência da computação completo e design digital completo. Uma vez que você faz design digital e ciência da computação, agora você está habilitado a fazer um game. Porque é muita coisa. Vamos falar de autômatos? Vamos falar de compiladores? O autômato é o Hadouken, velho. O Hadouken é um autômato. A animação do seu personagem é um autômato. Se você encara isso dessa forma, tua vida facilita até o seu estudo em linguagens formais quando você está na faculdade. Mais alguém? Não. Gente, se não tiver... mais um aqui. Boa tarde. Sabendo que você teve que praticamente criar uma biblioteca de Java para games, certo? Você vai disponibilizar em algum local, como será feito isso? Essa é parte da minha lição de casa, tá? Que aí eu vou assumir o meia-culpa em relação a isso, brincadeira. Sim, meu intuito é botar tudo isso no GitHub, deixar isso público, deixar pra galera baixar, deixar pra galera modificar e a gente poder expandir o comprometimento e a participação da galera, falando, agora nós teremos o Infine São Paulo, Infine Recife, Infine Brasília. Imagina o Infine Brasília ser metralhando a esplanada dos ministérios. Seria sensacional. Salvador, você no meio do elevador Lacerda lá, metendo bala pra tudo quanto é lado e não sei... É isso. A ideia é essa, justamente,
gerar esse jogo, deixá-lo disponível num GitHub, para que a galera possa participar. Assim que eu conseguir fazer isso, vocês serão os primeiros a saber. No caso, o jogo, a parte que você queria criar de 15 fases ainda não está completa. Não está em função da treta, porque a treta, assim como a zoeira, nunca termina. Dá tempo de mais uma? Dá tempo de mais uma? Dá. Boa tarde, parabéns pela palestra. Eu também sou professor e talvez eu tenha outros aqui. E eu queria saber como é que a gente poderia aplicar isso dentro com os nossos alunos, basicamente. Isso é um negócio muito legal. Eu sempre, vira e mexe, me convidam para dar palestras para ensino médio, tá? E eu sempre levo jogos para poder explicar conceitos, principalmente de matemática e física para essa molecada. Quando eu falo, legal, eu estou desenvolvendo agora, e eu espero terminar até o final desse mês, quer dizer, não, agosto, calma. Um simulador de carrinho, que na verdade, é um simulador, é mais um simulador de carrinho. Não, não seria legal você jogar um Forza, lógico, né, numa qualidade gráfica reduzida e tal, toda aquela coisa. Jogo de programador, manja, tudo meio quadradão, pá. Você jogar um simulador de carro vendo os vetores que estão atuando para o seu carro se movimentar, e aquilo é o quê? Movimento retilíneo, uniforme, equação de Torricelli, movimento retilíneo uniformemente variável, decomposição de vetores, força centrífuga, força centrípeta. Então assim, eu estou tentando fazer sim, tá? Inclusive com o volantinho e tal, para ficar uma experiência legal, que é muito mais legal você explicar isso para o seu aluno, mostrando um jogo que usa tudo isso, do que você simplesmente falar, tá aqui a fórmula, tá aqui a equação, resolva. Tá. Com qual significado? Mesma coisa o Angry Birds. x1, x2, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Agora eu entendo a equação do segundo grau. Ápice da curva. Beleza, galera? Se alguém tiver mais dúvidas, vamos juntar aqui, a gente junta aqui do lado, porque daqui a pouco tem outra palestra. Obrigado pela presença, valeu mesmo. E o nosso grito de guerra!